é Flávio Bueno Galvão. Eu conheci a Ordem Demolei em 1985, através do José Ferreira, né? Que é um amigo. Ele, na ocasião, ele era oficial executivo do capítulo Belo Horizonte. A gente não conhecia a Ordem Demolei, e a gente conhecia que a maçonaria, a gente via o prédio aqui da grande loja, né? E uma vez o Ferreira ele chegou, nos convidou. Eu, meu irmão Rogério, Bueno Galvão, um outro amigo meu, que é o Ian, para nós entrarmos na Ordem Demolei. Aí nós estudamos, vimos do que se tratava, a Ordem Demolei, né? Gostamos, achamos interessante, principalmente porque era uma ordem iniciática. E isso nos chamou bastante atenção. Então, quando eu entrei na Ordem Demolei, foi no mês de junho de 1985. Quase há exatos 40 anos atrás, né? Eu contava na época com 18 anos de idade. Então nós fomos iniciados no Templo Nobre aqui da grande loja, né? Vieram o capítulo Rio de Janeiro, da Ordem Demolei, que é o capítulo Mártir do Brasil. Na época o Roberto Mansur era o grande mestre, Hilton Cunha era o grande secretário, Carlos Henrique Monjardim, que era o mestre nacional. Então nós fomos iniciados, tempo cheio, né? E quando a gente foi participar da primeira sessão do capítulo Belo Horizonte, praticamente não tinha ninguém. Nós não entendemos, mas cadê todo mundo, né? É que nós fomos entender que o capítulo Belo Horizonte, que foi iniciado em 1983, ele estava passando por um momento muito difícil, pouquíssimos membros, né? O Ferreira, ele assumiu o Demolei com medo do capítulo Belo Horizonte fechar, né? E nesse trabalho a gente foi iniciado, acho que foram uns 12 a 16 mais ou menos, Demoleis que foram iniciados. E a gente começou praticamente um trabalho do zero, porque tinha umas 6 pessoas só no capítulo, né? O ritual aí, ele era ainda em inglês, traduzido, era no Xerox, né? E a gente foi estudando o que se tratava da Ordem Demolei, a origem da Ordem Demolei, quem foram os membros que participaram, né? A Ordem Demolei chegou no Brasil em 1980, parece, né? Em 83, o capítulo Belo Horizonte foi fundado, não tinha nem Supremo Conselho ainda na Ordem Demolei do Brasil. Esse Supremo Conselho foi feito em 85, exatamente no ano que nós fomos iniciados, né? Aí começamos a estudar ritualística, começamos a entender o que se tratava a Ordem Demolei mais a fundo, e fomos tomando amor por isso, né? Era uma escola de liderança iniciática. Achei muito bonito, né? A gente ficou sabendo, o Walt Disney, tinha Demolei, John Wayne, o primeiro astronauta, né? Então isso tudo empolgou muita gente. A gente era muito jovem, né? E a gente frequentava todas as sessões, né? Aí nós decidimos, vamos fazer esse capítulo crescer, porque é uma ordem tão bonita, né? O Belo Horizonte é tão grande, o estado é tão grande, para ficar só um capítulo aqui, né? Praticamente quase fechado, né? Foi aí que a gente se uniu, né? Nesse propósito de transformar o capítulo Belo Horizonte num capítulo forte, num capítulo grande, e que ele pudesse expandir, né? Fundar outros capítulos, ou seja, semear essa semente de liderança no estado todo. E assim foi feito. Cada vez que a gente reunia, a gente se empolgava cada vez mais, a gente estreitava os laços de amizade, né? E aquilo foi muito bonito, porque preencheu uma parte de busca que a gente tinha. E uma coisa interessante falar, que às vezes a gente fala com os meninos hoje, mais novos, naquela época não tinha internet, não existia celular, né? A comunicação era via carta ou telefone, né?
Então, apesar dessas limitações, isso nunca foi empecilho para a gente divulgar, para a gente, né, frequentar e trabalhar em prol da Ordem Demoleiro, né? Porque em 85, quando a gente iniciou no Capítulo Belo Horizonte, nós começamos a estudar a ritualística, né? A gente, na ocasião, fomos sondados pelo grão-mestre da época, o Arlindo dos Santos, a fundar o capítulo de Juiz de Fora, né? Só que o Arlindo dos Santos, na última hora, ele achou que a gente ainda estava um pouco, vamos dizer assim, inexperiente para fazer uma instalação de um capítulo, né? Chamou o capítulo Rio de Janeiro para fazer a instalação lá de Juiz de Fora. Aquilo mexeu muito com a gente, porque a gente estava com capacidade de fazer. Eu, particularmente, fui na comitiva lá, em Juiz de Fora, né? Vimos toda a instalação e depois nós reunimos, né, os membros do Capítulo Belo Horizonte e disse, olha, nós podemos fazer até melhor do que foi feito. Foi muito bonito, mas nós temos condições de fazer melhor. Então nós estudamos mais, nós nos unimos mais e nos preparamos, né, para a gente fazer as iniciações dos capítulos em outras cidades. E assim foi feito. Nós fizemos nossa primeira fundação de capítulo, foi o capítulo Montes Claros. Isso foi entre 86 e 87, mais ou menos. Foi uma comitiva toda, nós fomos num ônibus, chegamos lá, fizemos a instalação do capítulo Montes Claros. Foi um sucesso, né? Foi muito bonito, isso espalhou para o estado todo. E a partir desse capítulo, nós não paramos de fundar mais. Nós fundamos vários, capítulo Pirapora, fundamos o capítulo Valadares, capítulo Frutal, capítulo Januária, Janaúba, e assim foi, né? Diversos capítulos que nós fundamos nesse período, né? Inicialmente eu tive o cargo de orador do capítulo, né? E fui tomando gosto cada vez mais pelos estudos, até que houve uma eleição, né? Eu fui eleito mestre conselheiro do capítulo Belo Horizonte. E o mandato era de 6 meses, porém o Ferreira, que era do Conselho Consultivo, estendeu esse prazo para mais 6 meses. Eu fiquei 1 ano como mestre conselheiro do capítulo Belo Horizonte. Depois houve uma eleição, né, novamente, eu fui reeleito e tive outro mandato prorrogado. Então, na realidade, eu fiquei 2 anos como mestre conselheiro do capítulo Belo Horizonte por necessidade, né, até montar um time, né? Esse time, graças a Deus, ficou muito bem montado, bem unido, né? Aí o Supremo Conselho criou o cargo de mestre conselheiro estadual. E o oficial, na época já era oficial executivo, no Ferreira, falou, vai ser você, por uma questão de sequência lógica. Aí eu fui nomeado primeiro mestre conselheiro do capítulo do Estado da Ordem Demoleiro, do Estado de Minas Gerais. Tomamos posse lá em São Paulo, em São José do Rio Preto, com todos os outros mestres conselheiros estaduais do Brasil de uma vez, né? E foi a primeira leva de mestre conselheiro estadual, né? E eu fiquei nesse cargo 2 anos, desenvolvendo, fundando, treinando capítulos e viajando o estado todo do Brasil. Foi em 88 e 89. Eu fiquei como mestre conselheiro estadual da Ordem Demoleiro para Minas Gerais. Quando a gente visitava os capítulos, né, a gente fazia as comitivas, né? A gente via entrando, né, capítulo Grande Rio, capítulo Rio de Janeiro, capítulo tal. O pessoal chegava à delegação com um estandarte na frente. A gente achava aquilo bonito, né? Aí nós perguntamos na época, né? O oficial executivo, Ferreira, ele falou assim, não, isso é um costume que existe nas lojas que passou para os capítulos. Os capítulos têm o seu estandarte, é como se fosse a sua bandeira, né? Aí ele pegou e falou, vamos criar o nosso, né? Falei, vamos criar o nosso estandarte. Porque a gente não tinha, né? A gente chegava na delegação do capítulo Belo Horizonte, ela era anunciada, a gente entrava sem estandarte, aí a gente sentiu que aquele ali estava incompleto, né?
Então foi feito um concurso dentro do capítulo para desenvolver um estandarte. Eu participei desse concurso, vários outros irmãos na época participaram, houve uma eleição, né? E esse estandarte que eu desenvolvi, ele foi aprovado por unanimidade, né? Então, a partir disso, todas as nossas delegações, as nossas apresentações, a gente ostentava o nosso estandarte, todo mundo gostou. Isso deu ainda mais um ânimo, né, para o nosso grupo, que a gente tinha uma identidade, né, visual expressada dentro do estandarte. Fomos, assim, muito bem elogiados. Em todos os lugares que a gente ia, as pessoas perguntavam, gostavam do nosso estandarte. O nosso estandarte ficava perto dos outros estandartes, ele destacava, né? Como destaca até hoje, né? E assim trouxe muita coisa positiva para nós, né? A questão de marcar a presença dos lugares, né? Foi dessa forma que surgiu. A gente quis colocar, nós colocamos o estandarte, na sua concepção, ele branco, né? Com um triângulo vermelho, é a bandeira do nosso estado, né? Então o nosso estandarte, porque quando a gente chegava, via as delegações, via um estandarte, a gente tinha dificuldade para saber de onde que era. Às vezes era pequena. E o nosso estandarte, por ele ter esse triângulo vermelho, a gente já chegava, todo mundo já sabia que era de Minas Gerais, né? E esse triângulo vermelho, na nossa história, né? Nossa bandeira foi uma bandeira desenvolvida pela maçonaria na época, né? Então, também é uma homenagem a isso, né? Então, nós colocamos o estandarte branco com o triângulo vermelho. E outra coisa importante, que nós colocamos a dimensão do estandarte na proporção áurea, né? Então, essa proporção áurea, o número de ouro, né? Está presente no nosso estandarte para dar simetria. Então, por isso que o nosso estandarte, quando ele fica perto de outros estandartes, né, ele se destaca porque ele tem uma divina proporção dele já embutida. Aí nós colocamos aqui, em forma de arco, né, o nome da Ordem de Molay, numa letra do estilo gótico. Essa forma de arco é uma homenagem aos templários, que eram construtores de templos. E na época as construções elas eram desenvolvidas em cima de arcos, né? Na época não existia viga, não existia coluna, viga, né? Tudo era em cima de arcos. Isso existia um segredo na construção desse ângulo desse arco, né? Então nós colocamos em forma de arco, em homenagem aos templários, né? E colocamos aqui, ó, nosso estado, né? O epicentro dele aqui, Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, a Cruz Templária, e depois da Cruz Templária, nós colocamos uma extensão dourada, é como se fosse o quê? Uma projeção de luz, né? Por quê? Porque o capítulo Belo Horizonte, ele iria ser e é aquele que iria expandir a Ordem de Molay, tanto dentro do estado de Minas Gerais, como extrapola o estado. Ele iria ser um fator de formação de líderes para o Brasil todo, da Ordem de Molay. Por isso que foi feito dessa forma, né? Então, de Belo Horizonte para o Brasil e o mundo, né? O capítulo Belo Horizonte formando líderes, né, da Ordem de Molay, porque o grande objetivo da Ordem de Molay é a formação de liderança. Aí nós colocamos aqui a lua e a estrela, né? Se vocês forem observar bem, essa própria lua ela existe dentro do elmo da Ordem de Molay. E a estrela também está dentro do elmo da Ordem de Molay, né? Essa lua e a estrela têm um grande significado. A lua são as estações, né? São as estações. São as fases que acontecem na vida de uma pessoa, né? A estrela de 5 pontas somos nós, braços abertos, né?
Então, a estrela de 5 pontas, ela é o quê? Ela é a plenitude do desenvolvimento humano. E o interessante é que os templários, eles utilizavam exatamente esse ângulo aqui, ó, para ter o arco perfeito das construções, né? Extraído de quê? Da estrela. Então, você vê, os templários, eles tinham também a estrela como um símbolo, né? Um símbolo esotérico, um símbolo místico, que além de representar o próprio ser humano na sua plenitude, eles utilizavam ele como medição geométrica das construções, né? Então, o elmo de Molay aqui, ele está simbolizando aqui também o Sol, né? Por quê? Porque todo o processo de Molay, ele se fundamenta em cima dos princípios da ordem de Molay, né? Da diretriz, né? Então, é como se fosse aqui que nos norteasse. Porque o elmo é o quê? Ele é um símbolo do cavalheirismo, né? E só se atinge, a pessoa só se torna um cavaleiro, primeiro quando ela domina as suas emoções, quando ela domina os seus sentimentos, o autocontrole, a disciplina, são tudo processos da liderança. Então, esse elmo de Molay, que estão nas cartas, né, nos rituais, ele é de grande significado. Porque ele é como se ele fosse o quê? Aquela luz que dá diretriz, né? Então, se a gente for ver dessa forma, a gente tem o Sol, a estrela, a Lua, né? E outra coisa, os templários, eles construíam os templos deles observando as energias telúricas, as energias cósmicas, eles observavam as estrelas. Eles faziam os templos de uma forma tal, quando você fazia o traçado daquilo, sempre davam símbolos místicos deles mesmos, dos próprios templários. Ou era a cruz de Malta, ou era a estrela, né? E eles sempre observaram a natureza, né? Sempre observaram a lua, a questão dos astros, né? Tanto nas suas construções, quanto nas suas ritualísticas também, né? E nós aqui temos isso também. Colocamos aqui, né, o capítulo do Horizonte, número 12. Colocamos embaixo, que é o que? Como se fosse ali uma sustentação, né? Máter de Minas Gerais, que realmente foi o primeiro, a data de fundação dele, 18 de junho de 83. Então, dessa forma, nós conseguimos colocar dentro do estandarte não só o nosso objetivo da Ordem de Molay em si, né, que é uma escola de liderança, aonde nós aqui do capítulo Belo Horizonte tínhamos na época e temos até hoje, né, a missão de quê? De formar líderes do Estado, de formar líderes do Brasil. Tanto é que nós tivemos dentro do capítulo Belo Horizonte saíram diversos líderes, que foram líderes do Estado, líderes nacionais, né? Minas Gerais assumiu a questão de ter vários grandes mestres, né? Da Ordem de Molay e outra. E aquele objetivo inicial nosso, do capítulo Belo Horizonte, ser um capítulo reconhecido nacionalmente, isso foi conquistado e está sendo preservado até hoje. É muito bonito isso, né? Era um capítulo que praticamente estava fechando e nós se tornamos talvez o melhor capítulo, o maior capítulo do Brasil na época. Isso tudo foi muito bem documentado, muito bem divulgado, né? E esse espírito de liderança, a gente vê que ele continuou, né? Belo Horizonte é uma referência nacional, né? Você fala em capítulo Belo Horizonte, todo mundo tem um respeito, né, pelo capítulo Belo Horizonte. Então, tudo isso aqui, nós conseguimos colocar no nosso estandarte, aonde a gente chega nas delegações, nas próprias sessões, a gente tem esse gosto, esse prazer, né, de saber que a gente tem um estandarte que nos representa, né, que fala dos nossos objetivos, dos nossos princípios e que isso nos norteia dentro do nosso processo de liderança, né? Olha, o que eu falo para as novas gerações é o seguinte, é sentir o espírito da ordem, né? É a gente sentir aquele arrepio de
estar participando de uma organização tão bonita como essa. Uma organização onde a Ordem Demolei trabalha a liderança, a coisa mais bonita que pode ter dentro de uma juventude, e outra, não é só na juventude, não, é para o resto da vida, né? Então, o que eu digo para a nova geração? Para continuar a carregar esse estandarte. Porque carregar o estandarte do Capítulo Belo Horizonte é dar continuidade aos trabalhos, né? É dar continuidade a todo aquele esforço, a toda aquela luta, aquelas vitórias que a gente conquistou aqui no capítulo do Brasil. Por quê? Porque quem ganha com isso somos nós mesmos. São as gerações novas, sempre acontecendo. Quando eu participo da sessão Demolei, nenhum daqueles ali tinha nascido na época que a gente estava lá como Demolei. E estavam todos lá com capa, uma coisa muito bonita isso. E essas gerações, elas vão continuar. Né? Esse estandarte vai ter 50, 60, 80 anos, 100 anos, formando líderes. Né? Isso é uma coisa assim, muito preciosa. Né? As 7 virtudes, a gente tem que ter elas dentro do nosso coração e nas nossas práticas do dia a dia. Né? E é isso que o mundo está precisando, de líderes, né? Com ética, com o coração ligado a Deus, o pensamento e o coração ligado a Deus. É isso.